Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro da Catequese do Crisma desta semana. Hoje nós vamos falar sobre a oração e a sua importância na vida de todo o cristão. A oração é fonte e alimento da nossa espiritualidade. Mas o que é a oração? Quando a gente ama alguém, quer estar perto dessa pessoa e conversar com ela, não é verdade? Quando estamos longe de quem amamos, damos um jeito de falar, estar perto desse alguém. Nesse tempo de isolamento social, muitos inventaram jeitos incríveis para demonstrar e falar do amor pelos pais, pelos avós, pelos filhos, pela esposa. Deus nos ama muito e quer o melhor para a gente, quer que sejamos felizes. Ele também tem muitos jeitos de demonstrar seu amor por nós, seja por meio das pessoas que nos amam, dos acontecimentos, da beleza da natureza. Oração é relacionamento com Deus. A oração nada mais é do que uma conversa entre duas pessoas que se amam, Deus e eu e Deus. Você já deve ter vivido a experiência de entender melhor um fato depois que conversa sobre ele com um amigo, não é? O amigo pode não dizer nada, não dar nenhum conselho, mas você clareia a sua compreensão das coisas e trabalha seus próprios sentimentos enquanto está se comunicando com a outra pessoa. Na conversa com Deus, não é diferente. Se imaginamos que Deus está sentado conosco na varanda e falamos com Ele sobre as pessoas e fatos daquele dia, vamos desenvolvendo sentimentos diferentes. Pode ser até embaraçoso, por exemplo, contar a Deus que lemos uma notícia sobre imigrantes sem teto e não nos importamos muito. Ou que pensamos em nos vingar de alguém e estamos buscando a oportunidade certa. Por outro lado, expor a Deus nossos medos e ansiedades é um caminho para experimentar a ternura de quem nos criou e quer o melhor para nós. Sentir que Deus nos olha enquanto contamos essas e outras coisas vai provocar um outro tipo de visão das nossas próprias motivações, vai educar a nossa sensibilidade e modificar a avaliação dos nossos atos. Na vida do cristão, a oração nunca pode faltar. Relaxar nesse ponto é arriscar-se ao desânimo, à indiferença, ao comodismo. Quando a gente vai esquecendo de rezar, é porque vai se afastando do amor de Deus. Ele nunca deixa de nos amar. Nós é que vamos nos esquecendo do seu amor, vamos diminuindo o desejo de partilhar a vida com Ele, vamos nos esquecendo dele. Paramos de conversar com Deus e quando isso acontece, acabamos enxergando-o como um estranho. O mesmo acontece com amigos que param de conversar, ou mesmo um casal. Eles vão ficando estranhos um para o outro. Mas Deus sempre está à nossa espera, sempre quer e encontra jeitos de falar com a gente. Muitas vezes nem precisamos dizer, basta mostrar nosso coração, nosso olhar. Ele nos compreende. Nos caminhos da oração podemos usar fórmulas já existentes, orações feitas por outros. Fórmulas assim são o Pai Nosso, a Ave Maria, as orações da liturgia. Há livros com orações para todas as circunstâncias da vida. Essas orações já formuladas podem ajudar-nos muito a aprender como rezar, a falar naturalmente com Deus. A oração espontânea, ou seja, a conversa franca e sincera com Deus, brota do nosso coração e corresponde geralmente ao momento que vivemos. Expressa nossas alegrias ou angústias, nossos anseios e nossos medos. Isso nos lembra que podemos falar com Deus a todo momento, até mesmo olhando uma noite de lua cheia ou um céu estrelado. Tudo pode ser motivo para a conversa com Deus. O meu time preferido que ganhou ou perdeu, minha violeta preferida que floriu, o meu amigo que está triste porque perdeu alguém querido, o trabalho que perdi por causa de crise, minhas angústias diante da vida. Tudo o que vivemos no dia a dia, podemos falar sinceramente com Deus.
Existe também a oração dos salmos, que são na Bíblia, que estão na Bíblia, e a meditação que fazemos a partir de algum texto da palavra. Quando rezamos a palavra de Deus, principalmente os salmos, reaprendemos a rezar com alegria, saboreando a vida de Deus em nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Seria bom aprender a fazer a leitura orante da Bíblia, que é quando fazemos a leitura de um texto bíblico, a meditação desse texto, o que Deus nos diz por meio desse texto e depois o que queremos dizer a Deus a partir do que Ele nos disse pela palavra lida. Por fim, qual a ação, qual o compromisso podemos assumir a partir da reflexão da palavra? Há também a oração do silêncio, estar diante de Deus com amor e entrega, sem usar muitas palavras. Eu olho para Ele e Ele olha para mim. Aqui também podemos incluir a oração que brota da admiração, a contemplação da natureza. Há também a oração comunitária. Pode-se rezar sozinho ou em grupo. É bom fazer as duas coisas. A oração e meditação em grupo podem ajudar muito a aprender a rezar individualmente. Tem também a oração litúrgica, que se dirige geralmente a Deus Pai. É a oração feita pela comunidade reunida ao redor de Jesus Cristo, que está no meio de nós e leva nossa oração ao Pai. Estamos unidos a Cristo e entre nós pelo Espírito Santo. Por isso, a celebração da Eucaristia deve ter primazia na nossa vida de oração. A grande oração da Igreja é a Eucaristia, que é uma oração de ação de graças. Em cada Eucaristia que a Igreja celebra, manifesta-se a gratidão de todos os cristãos que assim se tornaram sempre mais povo de Deus, redimido em Jesus Cristo. As cartas de São Paulo no Novo Testamento muitas vezes começam e terminam em oração de graça. Ele manifesta constantemente a gratidão por tudo que lhe aconteceu e por aquilo que estava vivendo e fazendo. Vale lembrar que cada pessoa vai fazer a sua oração de acordo com a sua fé, e isso é expressão de sua espiritualidade. Não há norma, não há uma receita. Somente há ou não a necessidade e a vontade profunda e sincera de uma relação afetiva e efetiva com Deus, que se expressa também na oração. A gratuidade é fundamental na experiência da oração. Buscar Deus por Ele mesmo, pelo simples fato de sermos filhos e filhas dele. Uma mentalidade de troca enraizada inconscientemente em nós é grande estorvo na oração. Não basta uma fé interesseira, que se lembra de Deus apenas nas horas dos apertos. A paz e a alegria de Deus não se compram. Foi Jesus que nos ensinou a ver que Deus é Pai e que nele podemos confiar. Muitas vezes Jesus se refere a Deus como seu Pai e o nosso Pai. Ele quis que chamássemos nosso Pai o seu próprio Pai. Sem Jesus, não saberíamos que Deus é nosso Pai bondoso. Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso. E ao rezar o Pai Nosso, brota saudade de Deus. Imploramos para que o desejo de Deus se realize, que seu nome seja reconhecido e amado, que o amor contagie o mundo, que todos tenham pão, que sejamos capazes de perdoar como Ele nos perdoa. Muitas vezes rezar é uma maneira de pedir socorro a Deus, que nos ama, nos conhece e cuida de cada um de nós. Deus é aquele a quem podemos pedir, preciso da tua mão, e saber que Ele a estende, que Ele cuida, acompanha, protege, faz tudo para nós. Dizer como Jesus, Abba Paizinho, significa que eu também quero me colocar com simplicidade diante de Deus. O que deve estar presente em qualquer oração é o que Jesus já nos ensinou a rezar. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade. O plano de Deus para com as pessoas deve se realizar. Não adiantam palavras bonitas quando no fundo do coração não está aquela busca da vontade do Senhor em nossa vida.
Muitas vezes, rezando "seja feita a vossa vontade", pensamos interiormente "seja feita a nossa vontade". Invertemos a oração, fazendo a nós mesmos o alvo da oração e não Deus. Como Jesus, também precisamos de tempo para o encontro pessoal com o Pai. É necessário aprender a gastar tempo diante de Deus e de Sua Palavra. Podemos cultivar a espiritualidade através de pequenas coisas, tais como a oração ao amanhecer e ao dormir, a leitura cotidiana de trechos da Bíblia, leitura orante da Bíblia, a contemplação e a adoração silenciosa ao Santíssimo, os momentos de silêncio interior para escutar os apelos de Deus, a escuta de músicas, orações ou reflexões de um CD de meditação, a contemplação dos acontecimentos vividos a cada dia. Temos que ter o cuidado para não cair na rotina de usar somente orações decoradas ou simplesmente lidas, ou rezar só para cumprir uma obrigação. É importante rezar a vida e rezar com a vida, trazendo para o nosso interior, portanto, a realidade que vivemos. Perceber a presença e a atuação de Deus na vida, no mundo. Terminamos nossa catequese de hoje sugerindo que rezar deveria ser a primeira coisa a fazer quando acordamos. Se não o fizermos, corremos o risco de esquecer de fazê-lo depois, envolvidos ou engolidos pelos afazeres do dia a dia. Portanto, acorda, respira, abre os olhos, espreguiça, inspira fundo o dom da vida que entra em seus pulmões, seu sangue, seu corpo e agradece. Aconchega-te no colo de Deus e planeja com Ele o seu dia, que é também o dia de Deus, o dia da criação toda. Entra em harmonia com esse todo, faça a sua intercessão e peça a bênção de Deus para aquilo com o que deseja se comprometer nesse dia. Diz amém e leve esse assim seja para dentro de tudo o que fizer nesse dia, para dentro de todas as relações que tecer nesse dia, para dentro de toda alegria, de toda dor que experimentar nesse dia, porque Deus é contigo. Nosso encontro de hoje fica por aqui, uma excelente semana, fiquem com Deus e nos vemos na próxima catequese. Até lá!